Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Viralizando Saúde. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 4 plantas incríveis que podem transformar sua saúde de forma natural e poderosa. Se você está em busca de mais qualidade de vida e bem-estar, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre saúde e dicas valiosas que compartilho aqui. Vamos juntos nessa jornada pela sua saúde. Elas podem não ser capazes de tirá-lo de um lago gelado ou levá-lo para fora de um prédio em chamas, mas as plantas provavelmente já salvaram sua vida ou, pelo menos, fizeram você se sentir muito melhor. Isso porque, pelo menos nos Estados Unidos, 1/4 de todos os medicamentos sujeitos à prescrição médica provém de substâncias encontradas exclusivamente em plantas. Nós, humanos, temos uma longa história de uso de plantas para tratar doenças. Muitos desses tratamentos foram provavelmente descobertos por pura sorte, como pessoas mastigando folhas aleatórias e observando como se sentiam. Se encontrassem uma planta que parecesse funcionar, o conhecimento geralmente era transmitido de boca em boca, mas às vezes também era registrado por escrito. Foi assim que acabamos com receitas tão antigas quanto a própria escrita, como a tábua de argila suméria de 5.000 anos que lista 250 plantas para preparo de medicamentos. Claro, as receitas nem sempre funcionavam, e muitos remédios fitoterápicos antigos não faziam absolutamente nada. Mas alguns funcionavam, e ainda usamos alguns deles em medicamentos hoje. Muitas dessas substâncias vegetais pertencem a um amplo grupo de compostos amargos que contêm nitrogênio, chamados alcaloides. Esses compostos não parecem ser estritamente necessários para a sobrevivência das plantas, mas provavelmente oferecem vantagens evolutivas, como uma defesa contra animais que tentassem comê-las. Seus nomes geralmente terminam em ina, e você provavelmente já ouviu falar de alguns deles, como cafeína, nicotina, morfina. E muitos desses compostos têm efeitos muito fortes em nossos corpos, para o bem ou para o mal. Veja a beladona, por exemplo. Em 2009, uma mulher foi hospitalizada após comer apenas 6 bagas de beladona, que ela pensava serem mirtilos. 10 bagas poderiam ter sido fatais. Um dos compostos letais da beladona é a atropina, um alcaloide encontrado em toda a planta. Mas a atropina também tem um lado positivo, ela está, na verdade, na lista modelo de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde em 3 categorias diferentes. Cirurgiões podem utilizá-la como sedativo de curta duração ou para dilatar as pupilas, facilitando o acesso à parte posterior do olho. E, apesar de ser extraída de uma planta tão tóxica, a atropina funciona como um antídoto contra certos tipos de envenenamento. Alguns pesticidas e gases nervosos sobrecarregam o sistema nervoso parasimpático, e a atropina pode combater esse efeito mortal ao bloquear os receptores que essas toxinas superativam. Outros medicamentos úteis à base de plantas exigiram muita ciência para funcionar, como o caso de um medicamento antimalárico chamado artemisinina. Esse composto vem do absinto doce, e Yu Tu, o engenheiro químico que o desenvolveu, recebeu metade do Prêmio Nobel de Medicina em 2015. O uso de plantas para tratar a malária não é algo novo. A doença provavelmente matou metade da humanidade desde a Idade da Pedra até os dias de hoje, e ainda não conseguimos vencê-la. Com tantas pessoas sofrendo, especialmente em países em desenvolvimento, não é surpreendente que tenham recorrido às plantas em busca de uma cura. Em todo o mundo, mais de 1.200 espécies de plantas são usadas para tratar a malária e a febre associada a ela. No entanto, apenas uma fração dessas plantas foi testada adequadamente quanto à sua eficácia. Um dos primeiros remédios conhecidos por ser genuinamente eficaz foi o quinino, um alcaloide extraído da casca das árvores de cinchona peruanas. Posteriormente, foi desenvolvida a cloroquina, um composto sintético baseado no quinino, que era uma versão mais segura e potente do medicamento. Contudo, não demorou muito para que o parasita Plasmodium, causador da malária, desenvolvesse resistência à cloroquina, forçando a busca por uma alternativa. Tu e sua equipe recorreram a remédios tradicionais da China. Eles analisaram milhares de receitas tradicionais que se diziam eficazes na redução da febre, buscando as plantas mais promissoras. Encontraram um vencedor claro, o absinto doce, que aparecia em centenas de receitas diferentes. Os primeiros ensaios com extratos de absinto doce contra o parasita da malária foram promissores, mas inconsistentes. Alguns experimentos mostraram que o absinto doce era altamente eficaz, enquanto outros apresentaram resultados apenas ligeiramente positivos. Tu acreditava que as variações podiam ser causadas pelas diferenças na forma como o extrato de absinto era preparado, então ela voltou aos textos antigos em busca de mais pistas.
A maioria dos remédios sugeria processar folhas secas com água fervente, mas o filósofo chinês Jie Hong, escrevendo em 340 d.C., tinha uma sugestão diferente. Ele descreveu um processo que utilizava folhas frescas e envolvia extrair o suco, embebendo as folhas em água fria, torcendo-as e bebendo o suco diretamente. Com base nesse relato, a equipe desenvolveu seu próprio método de extração usando éter, testando em ratos, macacos e, finalmente, em humanos. E funcionou! O novo extrato eliminou os parasitas da malária logo após entrarem nos glóbulos vermelhos do hospedeiro, com efeitos colaterais relativamente leves. O composto ativo foi chamado de artemisinina, em homenagem à planta de onde foi extraído. A descoberta da artemisinina criou uma nova família de medicamentos antimaláricos, que ainda são utilizados no tratamento da malária hoje. Por fim, temos o diabetes, outra doença que as pessoas têm tentado tratar há muito tempo. Níveis descontrolados de açúcar no sangue em pessoas com diabetes podem levar a complicações como danos nos nervos, problemas de visão e insuficiência renal. Mas as plantas também estão ao nosso lado nessa batalha. Para os cerca de 400 milhões de pessoas que têm diabetes tipo 2º, um dos tratamentos mais prescritos é a metformina, uma molécula relativamente simples composta por apenas alguns átomos de nitrogênio, carbono e hidrogênio. A história da metformina começa com uma erva conhecida como arruda de cabra ou erva do professor. Ela pode crescer mais de 1 metro de altura, com flores brancas, azuis ou roxas. A erva tem sido usada para controlar o diabetes em todo o Oriente Médio e Europa desde a Idade Média. No final dos anos 1800, estudos descobriram que a planta continha altos níveis de um alcaloide chamado guanidina. Quando isolada, a guanidina mostrou ser muito eficaz na redução dos níveis de açúcar no sangue em animais, mas era tóxica demais para uso em humanos. Assim, os químicos começaram a trabalhar em adaptações da guanidina que pudessem manter o controle do açúcar no sangue, mas sem os problemas de toxicidade. O resultado foi a metformina. Segura, eficaz e barata de produzir, a metformina está ajudando milhões de pessoas a gerenciar seu diabetes. Apesar de sua estrutura química simples e de muitos estudos, ainda não sabemos exatamente como a metformina reduz o açúcar no sangue, ou por que ela é tão eficaz com tão poucos efeitos colaterais. E como os americanos reconhecem essa planta que salva vidas? Colocaram-na na lista federal de ervas daninhas nocivas. Mas, para ser justo, isso aconteceu porque a planta é uma espécie invasora nos Estados Unidos. Ela é muito menos destrutiva quando cresce no Oriente Médio, Europa e Ásia. Nem todas as plantas são tão comuns, no entanto. De fato, plantas que contêm segredos para curas muito necessárias podem ter sido extintas antes mesmo de termos a chance de nomeá-las, quanto mais estudá-las. Chegamos perto de perder plantas salvadoras de vidas antes. Em 1987, por exemplo, um botânico chamado John Burley caminhava por uma floresta pantanosa na Malásia, coletando amostras de plantas para estudo em laboratório. Suas viagens faziam parte de uma missão maior para encontrar novos tratamentos para vários tipos de câncer e também para o HIV. Uma dessas amostras, marcada como Burley Endli 351, não matou células cancerígenas, mas fez um trabalho incrível ao impedir que o HIV se replicasse. Quando os coletores voltaram à floresta, descobriram que ela havia sido destruída, cortada para lenha ou construção. Extratos de árvores semelhantes não tiveram o mesmo efeito, pois eram de espécies ligeiramente diferentes. A planta só foi recuperada quando algumas árvores da espécie correta foram encontradas no Jardim Botânico de Singapura. A droga, chamada calanolídea, está atualmente em ensaios clínicos de fase 2º e é de propriedade do governo local da Malásia. E tem essa coisinha bonita, a pervinca rosada. Pode parecer uma planta comum, que ficaria bem em um jardim, mas é nativa apenas de Madagascar, embora cresça alegremente em qualquer lugar quente. Os nativos de Madagascar usavam a pervinca para tratar uma variedade de doenças. Na década de 1950, pesquisadores da indústria farmacêutica ocidental estudaram a planta e descobriram que ela continha alguns alcaloides notáveis. 2 desses alcaloides, chamados vincristina e vimblastina, são usados para tratar certos tipos de câncer, impedindo que as células se dividam. A vincristina ajudou a aumentar as taxas de sucesso no tratamento de crianças com leucemia de apenas 10% na década de 1960 para mais de 80% hoje. A vimblastina, por sua vez, é frequentemente usada como quimioterapia central no tratamento de linfoma, um câncer do sistema linfático, e também do câncer testicular. Plantas de todos os tipos contêm substâncias incríveis.
Então, da próxima vez que você passar por uma árvore ou flor, dê um tapinha na folha, supondo que ela não tem espinhos ou seja venenosa ao toque. Pode parecer estranho, e a planta não vai entender, mas provavelmente merece esse reconhecimento. Obrigado por assistir a este episódio do canal Viralizando Saúde. Se você quiser apoiar o canal, não se esqueça de se inscrever.